Olá, crianças! Que alegria ter vocês aqui mais uma vez. Eu já estava sentindo saudades. E como é bom nós estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus e aprendermos sobre Ele, sobre Jesus Cristo, esse amigo que eu tanto quero que você tenha certeza que é seu amigo também. E é exatamente cantando isso que nós vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu tenho um amigo para te apresentar e esse amigo é Jesus. Então fica de pé aí na sua casa e vamos louvar o nosso Deus cantando isso. Eu tenho um amigo para te apresentar, que guarda os meus passos de tropeçar e todos os dias comigo está, mostrando o caminho onde eu devo andar. Ele é Jesus, meu amigão, que encheu de alegria o meu coração. Ele é Jesus, que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também. Eu tenho um amigo pra te apresentar, que guarda os meus passos de tropeçar e todos os dias comigo está, mostrando o caminho onde eu devo andar. Ele é Jesus, meu amigão, que encheu de alegria o meu coração. Ele é Jesus, que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também. E que hoje quer ser seu amigo também. Como é bom ser amigo de Jesus, sabe? Muito mais do que só saber que Ele existe, mas ter certeza que Ele está com a gente todos os dias, porque tem momentos na nossa vida que a gente está bem triste, não é mesmo? Essa história de ficar preso dentro de casa, não poder sair, quando sai de máscara, isso às vezes deixa a gente tão triste, né? Mas tem momentos na nossa vida que a gente está feliz. E é muito bom ter Jesus nos momentos tristes e felizes da nossa vida, porque só Ele enche a nossa vida com a verdadeira alegria que vem dele. E é isso que nós vamos cantar agora. Se eu sorrir ou se chorar, eu sei que Deus está comigo a me cuidar. Se o que eu pedi acontecer, ou se Ele me disser que não, eu vou crer que Deus está comigo na alegria e na dor. Crer que Jesus é meu amigo e Salvador. Crer que meu dia é mais feliz
enche de alegria. É por isso que eu tô aqui, para dividir com você aquilo que Jesus me ensina todos os dias, aquela esperança que o Senhor me dá todos os dias. Então vamos falar com Ele agora? Vamos falar com o Senhor Deus? Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade e também pedir para que Ele nos ajude a entender aquilo que Ele quer nos ensinar através da palavra dEle agora. Vamos então? Então eu convido você a fechar os seus olhinhos aí na sua casa, para nada tirar a sua atenção. Combinado? Então vamos lá, fecha os seus olhinhos aí, eu vou fechar aqui e a gente vai falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos muito. Agradecemos, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Agradecemos porque quando os dias estão chuvosos ou ensolarados, sabemos que o Senhor está presente. Quando os dias estão tristes ou alegres, sabemos que o Senhor está presente. Muito obrigado, porque estar contigo é a coisa que nos enche de maior alegria. E que nesse momento que nós vamos ouvir uma história da tua palavra, que nós possamos, Deus, guardar no coração a tua palavra e poder, Deus, de verdade, viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Abençoe a minha vida aqui, abençoe a vida de cada amiguinho ou amiguinha que está vendo esse vídeo também, dos seus familiares, que todos eles possam ser abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A nossa história de hoje está escrita lá na palavra do nosso Deus, em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15 de Lucas. Nesse capítulo 15, é um capítulo em que o Senhor Jesus está conversando com fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Fariseus eram aqueles que se achavam melhores que todo mundo. Eles achavam que só eles estavam perto de Deus e que os outros não mereciam atenção alguma. Um dia o Senhor Jesus estava ali e os fariseus estavam próximos, quando o Senhor Jesus começou a dar atenção para pecadores. Era assim que os fariseus chamavam as pessoas que não eram fariseus, mas mal se esqueciam eles de que eles também eram pecadores. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. Você sabe o que é ser pecador? Ser pecador é fazer ou pensar ou falar aquilo que não agrada ao nosso Deus. E em algum momento da nossa vida, todos nós fazemos algo que não agrada ao nosso Deus. A Bíblia diz que nós já nascemos com o pecado. O salmista Davi escreveu isso na palavra do nosso Deus, que todos nós já nascemos com o pecado. Mas os fariseus não estavam prestando atenção nisso não. Para eles eram muito bons e os outros eram todos pecadores. Foi por isso que o Senhor Jesus quis contar uma história para esses fariseus. Na verdade, ele contou 3 histórias. Uma eu já contei aqui para vocês um outro dia sobre a ovelha perdida. E hoje eu vou contar uma das outras histórias que o Senhor Jesus contou para os fariseus nesse momento. Quando ele queria ensinar para os fariseus que eles precisavam parar de pensar que eles eram os bons e que aqueles homens que faziam outras coisas erradas deveriam ser desprezados por Jesus. A história que Jesus conta hoje é a história de 2 irmãos. 2 irmãos, filhos de um homem. Esse homem tinha muito dinheiro. Isso mesmo. E quando ele morresse, todo aquele dinheiro dele seria dividido entre os 2 irmãos. Seria a herança desses irmãos. Mas diz a Bíblia que o mais novo dos 2 irmãos, na história que o Senhor Jesus contou, o mais novo não queria mais morar naquela casa. Ele não queria mais ficar com o seu pai. Então, ele chegou para o seu pai e disse assim: pai, me dá a minha parte da herança que eu tenho que receber lá no futuro. Eu já quero ela agora. Então, o pai foi lá, pegou toda a parte do dinheiro, da herança que cabia para aquele jovem e deu para ele. Era muito dinheiro. Aquele jovem pegou todo o dinheiro, pegou as suas coisas e foi embora. Ele não quis mais saber do seu pai, não quis mais saber da sua casa, ele apenas queria o dinheiro. E então ele foi embora. E nessa de ir embora, ele começou a curtir a vida.
E ele gastava um dinheirinho aqui e um dinheirinho ali, comprando coisas valiosas, Ele comprava coisas, ó, vamos gastar mais um dinheirinho aqui, comprando coisas que tinham muito valor, joias, e ele comprava inclusive para os amigos que ele fez. Ele gastava indo a festas, ele gastava com tecidos caríssimos e todo o dinheiro dele ele foi gastando com essas coisas. E cada vez aquele homem estava com menos dinheiro. Até que um dia acabou todo o seu dinheiro. Acabou todo o seu dinheiro. E é lógico que ele precisou também começar a vender as coisas que ele comprou. Aquelas coisas que tinham valor, ele precisou se desfazer de todas elas. E aquele jovem já não tinha mais nada. Mas lembra dos amigos dele? Ele tinha muitos amigos. Será que algum amigo então ia ajudá-lo? Não, ninguém mais quis saber de ser amigo dele. Eles eram amigos enquanto ele tinha dinheiro. Quando ele não teve mais, ninguém mais quis ser amigo dele. Foi naquele momento que aquele jovem precisou procurar um emprego. Então ele foi cuidar de porcos. Ai, você já viu um porquinho? Porquinho adora ficar na lama e na sujeira, né? E aquele jovem foi cuidar dos porcos. E os porcos comiam uma semente chamada alfarroba. E sabe de uma coisa? A única coisa que aquele jovem tinha para comer eram aquelas sementes que eram dadas ao porco. Ele não tinha nem nada para comer, ele só trabalhava em troca de um lugar para poder ficar. E comia aquilo lá. Foi então naquele momento que ele lá, cansado da vida, parou e pensou: os trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai têm muito mais coisa do que eu tenho hoje. Os empregados do meu pai têm muito mais cuidado do que eu tenho hoje. Eu vou voltar para casa. Vou dizer ao meu pai que eu pequei contra o céu e pequei diante dele, e que eu não sou digno de ser chamado filho dele. E vou pedir ao meu pai que ele me trate como um de seus empregados. Vou pedir para trabalhar na casa do meu pai. Será que aquele pai ia querer o filho de volta? Hein? Será? A Bíblia diz na história do Senhor Jesus que ele voltou para casa. E que antes mesmo dele chegar em casa, lá de longe, sabe quem estava na porta? O seu pai, que todos os dias ia até a porta na esperança daquele filho voltar. Então, quando ele vê aquele filho voltando, ele corre ao encontro daquele filho e o abraça muito apertado. Então, o seu pai escuta aquilo que o filho tinha a dizer. Lembra o que ele falou? Ele disse exatamente aquilo: pai, eu pequei contra o céu e pequei diante do Senhor. Eu não sou digno de ser seu filho, mas deixa que eu pelo menos seja um de seus empregados. Deixa que eu trabalhe na sua casa. Será que esse pai ia deixar que ele trabalhasse na sua casa? Ele não deixou. Sabe por quê? Porque o amor daquele pai foi tão grande que ele perdoou o seu filho completamente. E ele quis que o seu filho fosse seu filho. Então ele chamou os servos, os empregados, e mandou colocar no dedo do filho um anel. Aquele anel era o anel da família, era o que significava que aquele jovem era filho daquele homem. Então ele colocou o anel na mão daquele jovem e mandou que matassem um animal para fazerem um grande churrasco, uma grande festa e comemorar a volta daquele filho para casa. E sabe por quê? A Bíblia diz lá no versículo 24 as seguintes palavras: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. O Senhor Jesus contou essa história para mostrar para aqueles homens, para aqueles fariseus, como o amor dele como pai, o amor de Deus como pai é tão grande
que Ele nos perdoa e nos recebe de volta. Você sabia que eu e você, às vezes, somos iguais a este jovem da nossa história? Nós não recebemos dinheiro de Deus para sair gastando por aí. Não é isso. Mas todas as vezes que eu e você desobedecemos a Deus, todas as vezes que eu e você escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus, nós estamos fazendo igual o jovem daquela história. Nós estamos dizendo: Deus, eu não gosto que o Senhor seja meu pai. E será que isso é o correto? Claro que não. A história mostra como foi triste a vida daquele jovem longe do seu pai. Ele teve algumas alegrias, mas o dinheiro acabou junto com a alegria dele. E a Bíblia nos traz isso para mostrar para a gente que longe de Deus, nós também não vamos ter uma alegria duradoura. Longe do nosso Deus, nós podemos até ter alguns momentos de felicidade. Porque às vezes fazer o que é errado nos traz felicidade, mas isso logo acaba e no final a tristeza é grande, é muito grande, como a do jovem da nossa história. E só resta uma solução para nós: irmos até Deus e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo e Ele nos perdoa dos nossos pecados. É muito melhor estar perto do nosso Deus, como nós cantamos aqui. A gente pode crer que a nossa vida com Jesus, ela tem muito mais alegria, ela tem muito mais luz. E estar longe do nosso Senhor nos traz muita tristeza, como esse jovem da nossa história. Então se lembre, todas as vezes que nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, seja mentir para a mãe, bater no irmão, desobedecer uma ordem dada, falar aquilo que não deve, todas as vezes que nós fazemos essas coisas, nós estamos nos colocando longe do nosso Deus. E isso vai trazer para nós no futuro tristeza, muita tristeza. Então pare e pense e peça perdão a Deus, para que você possa sempre estar bem pertinho dele. Esse é o desejo do meu coração para você. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que possamos pedir perdão e caminhar sempre perto do Senhor. Vamos fazer isso agora? Quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez, para nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedimos que Ele nos ajude a nos mantermos sempre perto, bem perto da luz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa história que ouvimos. Obrigada porque o seu amor por nós é tão grande que o Senhor nos perdoa. Perdoa das coisas erradas que fazemos, que pensamos, que falamos. Obrigada, Deus, porque nós sempre podemos voltar para o caminho do Senhor e estar perto do Senhor. Nesse momento, que o seu perdão possa estar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um desses amiguinhos e amiguinhas que estão vendo o vídeo, sobre suas famílias, que todos nós possamos reconhecer as coisas erradas que temos feito e que possamos voltar, Deus, voltar a fazer o que é certo e estar perto do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que você seja muito abençoado pelo nosso Deus, juntamente com a sua família. E que eu e você possamos caminhar sempre bem pertinho do Senhor Jesus Cristo, fazendo o que Ele manda. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crianças!